A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à Vida Continua deste sábado. Hoje vamos falar sobre o desânimo. Muita gente que está à beira do desânimo porque entrou por caminhos escusos, fruto de escolhas presentes e passadas, e que muitas vezes julga que não há mais saída a partir quase daquele beco sem saída. Mas existe, de facto, sempre uma solução para tudo. Até para a morte, pois somos imortais. Existe solução para tudo. O que importa é, de facto, perante o desânimo, que lição a tirar? Que lição a tirar? Que lição a tirar de tudo o que nós fazemos e das consequências daquilo que nós fazemos? São todas lições de vida necessárias para o nosso progresso evolutivo. Vamos então falar um pouco sobre o desânimo que toma conta de nós várias vezes ao dia. Não é várias vezes ao ano, é várias vezes ao dia. Estamos desanimados. Falta-nos algo. É como se nunca estivéssemos satisfeitos. Isso faz parte do ser espiritual, esta insatisfação. E é porque isto nos impele para evoluirmos, para caminharmos, para seguirmos sempre em frente. Porque quando achamos que estamos bem, temos tendência para estagnar. E convém não estagnarmos e caminharmos sempre. Nós sabemos que o desânimo tem sido um companheiro indesejável e persistente na vida da maioria das pessoas. E como tal, o desânimo, constitui mais um dos muitos obstáculos que necessitamos vencer na trajetória evolutiva. Ao longo da vida, somos defrontados por inúmeros reveses e dificuldades que podem nos abater completamente ou arrefecer o nosso ânimo e a nossa disposição. Neste sentido, no livro Fonte Viva, o Espírito Emmanuel, através desta faculdade mediúnica que é a psicografia e a psicografia de Francisco Cândido Xavier, recomenda-nos o seguinte: recomenda-nos a não permitirmos que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, nos inabilitem para o serviço da nossa iluminação. E o Centro Espírita, a Casa Espírita, a Associação Espírita, é, de forma indiscutível, uma das mais reluzentes fontes de iluminação na atualidade para os corações humanos. Nele, no Centro Espírita, colhemos consolo, esclarecimento, as boas energias, além de outros, entre aspas, remédios necessários à nossa alma, e um deles é este mesmo esclarecimento. Porque é verdade, o esclarecimento liberta. Assim sendo, não é adequado permitir que certos eventos nos impeçam de receber tão substancial ajuda. Com efeito, a chuva, o frio, o calor, as visitas, os telefonemas inesperados, a localização ou, digamos, o próprio acesso à casa espírita, as excessivas exigências das nossas atividades profissionais, entre outras coisas, têm sido apresentados como justificações para a ausência das atividades promovidas pelas casas espíritas. A não ser que haja um sério problema impeditivo, como por exemplo o de saúde, não é aconselhável abrir mão dos benefícios que acabei de citar. Na verdade, é desejável que o indivíduo lá compareça pelo menos algumas vezes no mês, a fim de extrair os elementos que são revigorantes
ao seu bem-estar interior. Nós aqui, caros amigos, nós, na Ilha Terceira, temos esta instituição abençoada para todos aqueles que sentem desânimo. Não custa nada experimentar. Tudo, mas tudo mesmo, é gratuito. Pois dai de graça o que de graça recebestes. Se nós recebemos, nós que somos trabalhadores da Casa Espírita, se recebemos de forma gratuita, por que cobrar, seja lá o que for? Quando muitas vezes pessoas lá vão e se sentem aliviadas com o esclarecimento, com a ajuda que tiveram, e muitas vezes nos perguntam no fim, quanto é que nós devemos? E nós respondemos sempre assim, o que devem, o que podem fazer é, sentiram-se ajudados, então ajudem outras pessoas, mas não cobrem nada. O que é de Deus é gratuito. E nós, com esses conhecimentos divinos, também, por uma questão de consciência, não devemos cobrar. Mas, infelizmente, há muitos aí que cobram e depois, mais cedo ou mais tarde, vão se meter por atalhos. A verdade, caros amigos ouvintes, que os problemas ligados à vida laboral têm sido obstáculos de difícil transposição. Isso para aqueles que muitas vezes não conseguem ir ao centro. E todas as terças-feiras, às 20 horas, estamos lá de portas abertas. E todos os que lá vão, quando saem, sentem sempre um alívio. E está aqui tão perto. Mas apesar dos obstáculos de difícil transição, é preciso também lembrar que não será o nosso patrão, o nosso chefe, que vai cuidar da nossa parte espiritual. Deste modo, não há outro meio a não ser a nossa própria vontade e um vigoroso empenho em criar espaço na nossa agenda para o cultivo desse imperativo, pois trata-se, convenhamos, de dever intransferível. Como precisamos do alimento sadio para o nosso corpo físico funcionar de forma adequada, o mesmo se dá com o espírito, que é aquilo que nós somos. Em suma, ninguém vai se alimentar por nós mesmos. Somos nós que temos que lá ir, não é? Afinal de contas, caros amigos, não é o espírito a essência de nós mesmos, a essência do ser, pois ele também necessita de nutrição apropriada, isto é, precisa de autoiluminação. Jesus Cristo, tão esquecido na atualidade, indicou-nos claramente o caminho para a solução desse enigma, ou seja, ele disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Isto está, claro, no Evangelho de Marcos. Portanto, a nossa autoiluminação deve ser um processo constante e permanente, voltado sobretudo à superação da má vontade com as coisas do espírito. Todavia, a criatura humana ainda tende a apresentar acentuada propensão ao acúmulo de coisas materiais, em prejuízo das de natureza transcendental. E nesse afã acaba, não raro, descontrolando-se, pois gasta mais do que ganha, assim como desperdiça tempo valioso em atividades que não lhe agregam valor moral. Aliás, não chega a ser surpreendente que um dos assuntos mais explorados pelos mídia seja exatamente o nível da inadimplência das pessoas, muitas vezes caracterizado como subproduto de um comportamento doentio e obsessivo. A propósito, o sucesso no mundo moderno ainda é medido pela riqueza, pelo poder, pelo estatuto social, etc. Revistas nacionais e internacionais apresentam os rankings dos mais ricos, mas desconheço qualquer iniciativa em relação às pessoas, ao ranking das pessoas espiritualizadas, porque não interessa, não vende. Os sinais de progresso de um indivíduo são geralmente associados ao seu tipo de carro, à marca que ele conduz, o tamanho do apartamento, da casa, dos restaurantes que frequenta, marcas das roupas usadas e por aí afora. Em síntese,
As percepções são concentradas nos parâmetros exclusivamente económico-financeiros. Mas, caros amigos ouvintes, é óbvio que a excessiva preocupação em ter, subjacente ao raciocínio previamente exarado, leva frequentemente aos dissabores oriundos dos desequilíbrios financeiros, como o nome protestado, a perda ou devolução eventual dos bens, bem como às outras frustrações e decepções de variados matizes. Um espírito de nome que é conhecido por Irmão José, num livro chamado Karma e Evolução, nesta dicotomia entre o ter e o ser, diz o seguinte, que, infelizmente, o homem vive esmagado pela cultura do ter, em detrimento da cultura do ser. Diz mais também que o excesso de consumismo e as necessidades supérfluas impedem de voltar-se com exclusividade para a sua essência. Diz também que, sem dúvida, o homem seria capaz de sobreviver com muito menos em termos materiais, porque nós muitas vezes trabalhamos para o supérfluo e já não para o necessário. Como Deus, nosso Pai, é o nosso maior acionista, para ele importa que sejamos cada vez mais virtuosos. De facto, a recomendação de Jesus para que buscássemos alcançar a perfeição como a do Pai Celestial continua atualizada. Segue daí que, enquanto nos encontramos no plano material, seremos sempre defrontados pelas dificuldades e pela dor, que são caminhos naturais para a conquista de virtudes, condições vitais para que nos transformemos em seres melhores. Já afirmava o apóstolo dos gentios, que dizia, sabendo que a tribulação produz fortaleza. Neste sentido, caros amigos, novamente o Espírito Emmanuel, no livro Vinha de Luz, indaga, quereis fortaleza? Não vos esquiveis à tempestade. De facto, as pessoas fortes são claramente identificadas pela sua força interior, determinação, resistência e espírito de luta. Normalmente elas são admiradas por possuir tais características e assim servem de modelo às demais. As fracas, em contrapartida, exibem defeitos e comportamentos chocantes. Indaga Emmanuel também que seria da criança sem a experiência, que será do espírito sem a necessidade. Infelizmente, caros amigos e ouvintes, muitos pais blindam de tal maneira os seus filhos que acabam de os impedir de desfrutar experiências essenciais à formação dos seus caracteres ou à aquisição de virtudes. Não se refere aqui, obviamente, a expô-los aos perigos desnecessários, mas sim às situações, tarefas e deveres que potencialmente lhes permitirão amadurecer os espíritos. Por outro lado, caros amigos, cada um de nós traz em si a necessidade de enfrentar certos eventos espinhosos, assaz incompreensíveis à maioria. Assim, quando vemos que Cicrano ou Beltrano foram alvos de determinadas tragédias, é porque nos seus roteiros havia o impositivo espiritual de tal acerto. Afinal, quantos, dispondo de elementos altamente satisfatórios ao empreendimento reencarnatório, tais como saúde, beleza, recursos e oportunidades, cometem desatinos terríveis, comprometendo-se assim de forma amarga perante as leis divinas. Quantos? Deste modo, como bem arremata o Espírito Emmanuel, que diz que aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem à dilatação de poder ou alargamento de caminho. Tenhamos, caros amigos, em mente, portanto, que precisamos de nos domesticar, de nos preparar, de nos deixar fundir no calor das batalhas pessoais para alçarmos voos mais altos. Isso implica aproveitar as experiências que Deus nos coloca no caminho,
Afinal, o Pai, a soberana sabedoria, a perfeição absoluta, sabe perfeitamente o que é melhor para todos nós, mas nós queremos as coisas à nossa maneira e no nosso tempo. Todos nós estamos em permanente aprendizado, e não apenas das coisas materiais. Deste modo, alcançar a perfeição demanda tempo e muito esforço. É aconselhável também o bom ânimo. Nós fomos colocados entre obstáculos, entre 1000 obstáculos de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de nós, possamos aprender a superar as nossas próprias limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respiraremos cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. E Emmanuel acrescenta que dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Para terminar, caros amigos ouvintes, esta questão do desânimo, a falta de ânimo, gostaria só de vos deixar aqui uma pequena mensagem que foi ditada por Joana de Ângeles no seu livro Episódios Diários. E ela diz assim em relação ao desânimo, diz que é tóxico, imobilizador. O desânimo se insinua suavemente, dominando as reservas da coragem e submetendo o combatente à sua ação perturbadora. Instala-se a pouco e pouco, inspirando pessimismo e mal-estar, que se agrava qual invasor que conquista passo a passo os espaços abandonados à sua frente. O desânimo é inimigo covarde, que ceiva mais vidas do que o cancro, pelos resultados que logra na economia do comportamento humano. Quando sentires a insinuação do desânimo, ciciando-te falsos motivos para que abandones a tarefa, ou a adies, ou a desconsideres, toma cuidado. Usa a razão e expulsa-o, o desânimo, da tua casa mental. Às vezes, apresenta-se na condição de mágoa, defluente de qualquer incompreensão sofrida, e noutras ocasiões, em forma de exaustão de forças que deves superar mediante mudança de atitude mental e de atividade física. A marcha do tempo é inexorável. De qualquer forma, as horas se sucedem. Utilizas de maneira condigna, mesmo que a peso de sacrifícios. Quando transponhas a barreira da dificuldade, constatarás a vantagem de haver perseverado, descobrindo-te rico de paz face aos tesouros de amor e realização que adquiristes. Motivo algum deve servir de apoio para o desânimo. E Joana de Ângeles termina dizendo: tudo na vida constitui convite para o avanço e a conquista de valores na harmonia e na glória do bem. Caros amigos e ouvintes, chegamos ao fim de mais uma Vida Continua. Aqui, fazendo um parênteses, existem tantas associações que ajudam pessoas, animais, a ecologia, etc, que carecem e muito, cada vez mais, de voluntariado. Quem sabe se, ocupando-nos de coisas úteis, o desânimo desaparece mais depressa. Cabe a cada um de nós esta decisão de fazermos algo por nós mesmos, e se ajudarmos alguém, estaremos, de certeza, a construir um mundo melhor. O resto
de fim de semana bom para todos e marcamos encontro para o próximo sábado. Então, até lá. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.